como ouvir a direção de Deus para a sua vida emocional. Muitas vezes a gente quer ouvir claramente Deus. A gente acha que ele vai aparecer e vai literalmente falar o que você precisa de fazer. Mas muitas vezes o que você acha que você precisa de fazer não é o que Deus quer que você faça. Ou então a gente quer que as pessoas revelem, ou então a gente quer literalmente esfregar alguma coisa e ouvir claramente a voz do Senhor falando: Maria, você tem que deixar o seu orgulho. Maria, você não tem que brigar com as outras pessoas. Maria, você tem que sair desse lugar porque isso está te machucando. Maria, você tem que cuidar de você porque senão você vai se acabar mal. Deus não vai chegar para você com uma voz audível e falar nitidamente o que você tem que fazer. E isso muitas vezes causa frustração. Na maioria das vezes, a gente acha assim: ah, Deus então não está me ouvindo, porque eu falo com ele e ele não me dá um sinal, e ele não fala nada comigo, ele não usa ninguém para falar comigo. Mas deixa eu te falar, o lugar onde que Deus fala com você é na palavra dele, o primeiro lugar, e ele fala com você no seu coração. Muitas vezes você fica aí repetindo esses ciclos e isso a sua mente fica bagunçada, sua mente fica cansada, fica com aquele desgaste mental. Você dorme e acorda e você está do mesmo jeito. Deus não fala em mente barulhenta. Sabe por que muitas vezes você não consegue ouvir a direção do Senhor? Simplesmente porque você está com a sua mente barulhenta. E Deus, ele não vai falar com você quando você está oscilando. Um dia você está bem, um dia você está confiando em Deus, um dia é para ir, é Deus que está falando com você, no outro dia você acha, você está com as suas emoções, surgiu um gatilho e você está totalmente nervosa, estressada, cansada, e você simplesmente acha que Deus não está falando com você. A primeira coisa que você tem que fazer para ouvir a direção de Deus é se acalmar. Acalmar a sua mente, acalmar o seu coração, e muitas das vezes os seus traumas e feridas do passado está impedindo você de acalmar a sua mente. Você está com tantas crenças ilimitantes que você não consegue ouvir a voz de Deus. Não é porque você não consegue ouvir a voz de Deus que ele não está te dando direcionamento. Muitas vezes ele já até te deu o direcionamento, mas você fica aí nessa briga de emoções e você não consegue ouvir a direção de Deus. Então, o primeiro que você tem que fazer é acalmar. Muitas vezes você tem que deitar, você tem que descansar, você tem que sair das redes sociais. Muitas vezes você tem que fazer o óbvio, só que o óbvio muitas vezes as pessoas não fazem. As pessoas querem conseguir as coisas tudo na força do seu braço. Elas tentam fazer tudo do melhor jeito que elas acham que conseguem. E quando isso não dá certo, aí ela vem falar: ah, eu não estou ouvindo a voz do Senhor. Você sabia que entre ser dirigida pelo Espírito Santo e entre ser guiada pelo Espírito Santo tem muita diferença? Muitas vezes a gente está sendo mais guiada do que dirigida, porque você imagina, você tem um problema de deficiência visual, você pode falar com as pessoas que estão aí perto de você: ah, eu quero ir lá naquele supermercado, ah, eu quero ir lá naquela loja. A pessoa literalmente vai pegar você e vai levar até lá. Mas quando você é dirigida, quando você está no banco do carona, quem tem o volante, quem toma todas as decisões, o motorista. E muitas vezes a gente está sendo mais dirigida pelas nossas vontades, pelas nossas questões, pelos nossos traumas, pelos nossos medos, pelo nosso controle, e até Deus a gente quer uma coisa e você literalmente quer que só Deus pegue e leva você até lá. Mas as coisas do Senhor não funcionam assim. E muitas vezes
um descanso, você ter aquele momento de descanso, aquele momento só seu, aquele momento para você começar a entender você. Faça esse exercício, tire um tempo para você, tire aquelas horas para você colocar a sua mente, descansar a sua mente, ouvir os seus próprios pensamentos. Você sabia que hoje, com o avanço da internet e com tantas coisas, hoje as pessoas têm muita dificuldade de ficar 10 minutos no tédio. Mas os 10 minutos que você fica no tédio, você vai começar a escutar a sua própria mente. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, você ficar com seus próprios pensamentos, porque muitas vezes até a gente não suporta os nossos próprios pensamentos. Então a gente tem que ficar no celular, a gente tem que ficar na televisão, ou a gente tem que ficar fazendo um montão de coisa dentro de casa. E todas as vezes Deus já te deu a direção. Muitas vezes é você que não está conseguindo ouvir ao Senhor. Por quê? Porque a sua mente está barulhenta, você está agitada, você está cansada, muitas vezes de trabalhar muito, de cuidar de muitas coisas, e você tem um espírito, uma alma e um corpo. Então, para você ouvir o Senhor, você tem que simplesmente acalmar, estudar a tua palavra e buscar ouvir, porque ele está aí dentro de você. Se Jesus te encontrou, você é uma nova pessoa, então o véu já foi se rasgado. Ele está morando, o Espírito Santo mora dentro de você, mas muitas vezes é a sua mente barulhenta que não consegue ouvir a voz do Senhor. Então pare, acalme, dorme se precisar, descansa se precisar, fique um pouco em silêncio com você mesmo, ao invés de você estar aí buscando orientação, buscando direção para todos os lados, atirando para todos os lados e não ouvindo o direcionamento do Espírito Santo que mora dentro de você. Se esse vídeo te trouxe um pouco mais de clareza, já se inscreva aqui no meu canal, porque a gente está com a meta de bater 1.000 inscritos. Conto com você, mulher, para me ajudar a alcançar esse objetivo, criar uma comunidade de mulheres curada e sarada para a glória do Senhor.